Olá, eu sou Spencer Cortes do Inova Plus News está no ar. No período de 26 de setembro a 3 de outubro de 2022 foram disponibilizados 12 vídeos no canal Inova Plus, com postagens publicadas na internet durante o período de 9 de setembro a 30 de setembro de 2022. São eles: Inova Plus News Embrapi, período de 11 a 15 de setembro de 2022. Inova Plus News Propriedade Intelectual, no período de 9 a 15 de setembro de 2022. Inova Plus News FNDCT, no período de 9 a 15 de setembro de 2022. Inova Plus News INPI, no período de 12 a 16 de setembro de 2022. Inova Plus News Inovação Tecnológica, no período de 12 a 22 de setembro de 2022. Inova Plus News MCTI, no período de 12 a 16 de setembro de 2022. Inova Plus News BNDES e Inovação, de 16 a 22 de setembro. Inova Plus News CAPES, de 13 a 16 de setembro. Inova Plus News CNPq, 19 a 24 de setembro. Inova Plus News Fundo de Inovação, de 14 a 20 de setembro de 2022. Inova Plus News Empreendedorismo e Inovação, de 8 a 16 de setembro, de 14 a 21 de setembro de 2022. Inova Plus News FINEP, 16 a 30 de setembro de 2022. Mas antes de assistir, não deixa de fazer tua inscrição aqui no nosso canal, rápido e grátis. Se já fez, muito obrigado. Nosso abraço. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Vamos agora para os destaques de cada um dos informativos. Primeiro informativo da semana, Inova Plus News Embrapi, com postagens de 11 a 15 de setembro. Vamos a elas. Primeira postagem é de 11 de setembro. Embrapi investe em blockchain de dados médicos no Brasil. Portal Livecoins. Segunda postagem, 12 de setembro de 2022. Embrapi investe em solução tecnológica capaz de unificar dados médicos de pacientes. Portal SEGS. Terceira postagem, 14 de setembro de 2022. Universidade Federal de Santa Maria vai desenvolver o maior projeto financiado pela Huawei no Brasil. Portal Diário. Quarta postagem, 14 de setembro de 2022. Tecnologia. Universidade Federal de Santa Maria vai desenvolver projetos sobre a segurança de sistemas de geração de energia solar. Portal de Claudemir Pereira. Quinta e última postagem do informativo, 15 de setembro, também sobre a Universidade Federal de Santa Maria. O FSM desenvolve parceria com a chinesa Huawei quanto à tecnologia na área de energia solar. Portal Jornal do Comércio. Segundo informativo da semana, com postagens sobre o tema propriedade intelectual. Inova Plus News, propriedade intelectual, de 9 a 15 de setembro. Vamos aos destaques do informativo. Primeira postagem de 9 de setembro de 2022. Por que o mercado da moda é inovador, mesmo sem um sistema robusto de propriedade intelectual? Portal migalhas.com. Segunda postagem, 10 de setembro de 2022. Violações de propriedade intelectual online é tema de webinar gratuito. Portal Eu Rio. Terceira postagem do informativo, 12 de setembro de 2022. OPEX Corporation continua a fazer valer sua propriedade intelectual ao registrar novas queixas por quebra de patente. Yahoo Notícias. Quarta postagem, 12 de setembro de 2022. Decisão do STJ sobre Google Ads é um marco para a propriedade intelectual. Portal j.info. Quinta postagem, 14 de setembro de 2022. Pós-graduação do INPI alcança conceito 5 em avaliação da CAPES, portal do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sexta postagem,
14 de setembro de 2022, Comissão da Propriedade Intelectual promove a primeira reunião para discutir ações. Portal Mato Grosso. Sétima e última postagem, 15 de setembro de 2022. STJ vai sediar seminário sobre propriedade industrial em outubro. Portal do STJ. Terceiro informativo da semana, Inovapolis News FNDCT, com postagens disponibilizadas de 9 a 15 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem. 9 de setembro de 2022, pró-reitores da Unesp, USP e Unicamp denunciam Bolsonaro por ciencídio, Portal Vermelho. Segunda postagem, 9 de setembro de 2022. Especialista diz que é preciso reverter redução de recursos do FNDCT para salvar a ciência brasileira. Capital News. Terceira postagem, 10 de setembro de 2022. A oposição também quer anular a MP de Bolsonaro que cortou gastos na área científica. Portal j.inf. Quarta postagem, 11 de setembro de 2022. SBPC reprova Bolsonaro, que cortou 42% do principal fundo da ciência para 2023. Portal da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Quinta postagem, 13 de setembro de 2022. Partidos da esquerda vão ao STF contra o limite de recursos da ciência e tecnologia. GZH Notícias. Sexta postagem, 14 de setembro de 2022. Partidos da esquerda vão ao STF contra o limite de recursos da ciência e tecnologia. Portal Correio do Estado. Sétima postagem, 14 de setembro de 2022. Partidos entram no STF contra cortes na ciência. Hora do Povo. E oitava postagem, 15 de setembro de 2022. Especialista diz que é preciso reverter redução de recursos do FNDCT para salvar a ciência brasileira. Portal Vermelho. Quarto informativo da semana, Inovapolis News FNDCT, com postagens de 12 a 16 de setembro de 2022. Vamos aos destaques. 12 de setembro de 2022. Patente de perua 308 SW é registrada no INPI pela Peugeot. Portal Tudo Celular. Segunda postagem é de 12 de setembro de 2022. O INPI disponibiliza novo arquivo PDF da RPI de marcas número 2696. Portal do INPI. Terceira postagem, 13 de setembro de 2022. Inteligência artificial não pode ser indicada como inventora em pedido de patente. Portal do INPI. Quarta postagem do informativo, 14 de setembro de 2022. Atenção, usuário. Fique de olho nos indícios de fraude. Portal do INPI. Quinta postagem do informativo é de 14 de setembro também. Pós-graduação do INPI alcança conceito 5 em avaliação da CAPES. Portal do INPI. Sexta postagem do informativo é de 15 de setembro de 2022. INPI publica mapeamento de pedidos de patentes sobre biocombustíveis. Portal Nova Cana. Sétima uma postagem do informativo, 15 de setembro. INPI retoma a operação do PPH ProSul. Portal do INPI. E oitava postagem do informativo, 16 de setembro de 2022. Registro de softwares perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Portal migalhas.com. Quinto informativo da semana, Inovapolis News, inovação tecnológica, com postagens disponibilizadas de 12 a 22 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem. 12 de setembro de 2022, projeto Inspire, um caso de inovação tecnológica aberta, parte 1, portal j.inf. Segunda postagem. 13 de setembro de 2022, Gartner identifica pilares da inovação tecnológica para atendimento aos clientes. DM Anápolis. Terceira postagem, 15 de setembro de 2022. Conceito metaverso. A inovação tecnológica e suas diversas possibilidades. Notícias concursos. Quarta postagem,
17 de setembro de 2022, Luiz Fux é finalista do Prêmio de Inovação, Judiciário Exponencial. Revista Conjur, consultor jurídico. Quinta postagem, 18 de setembro de 2022, Programa de Mestrado em Gestão e Inovação em Saúde e obtém conceito 4 em avaliação da CAPES. Portal da DLAIS/UFRN. Sexta postagem, 19 de setembro de 2022, Programa de Inovação Tecnológica oferta 18 bolsas em Roraima. Portal Roraima 1. Sétima postagem, 21 de setembro de 2022, Profinite, do IFBA, realiza mesa redonda sobre desafios à reconstrução de políticas públicas de inovação no Brasil e na Itália. Portal do Instituto Federal da Bahia. E a oitava postagem é de 22 de setembro, 12ª FINOV, Feira de Inovação Tecnológica da UFRGS, começa na próxima segunda-feira, 26 de setembro. Portal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sexto informativo da semana, Inova Plus News MCTI, com postagens disponibilizadas entre 12 e 16 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, 12 de setembro de 2022. MCTI participa de webinário sobre normas técnicas internacionais em nanotecnologia. Segunda postagem, é de 13 de setembro de 2022. MCTI tem reunião com a comunidade acadêmica em Diamantina, Minas Gerais. Terceira postagem, 13 de setembro de 2022. Em simpósio, MCTI destaca ações coordenadas pela pasta sobre resistência antimicrobiana e proposta de rede para pesquisa na área. Quarta postagem é de 14 de setembro de 2022. MCTI participa de seminários sobre hidrogênio e Programa Nacional do Hidrogênio. Quinta postagem é de 15 de setembro de 2021. MCTI e P&D Brasil assinam protocolo de intenções para desenvolvimento tecnológico. Sexta postagem é de 15 de setembro de 2022. MCTI e CNPq reabrem prazo de chamada para propostas de combate à poluição no mar. Sétima postagem do informativo, 16 de setembro de 2022. MCTI investe cerca de 3 milhões de reais em pesquisas sobre vírus monkeypox. E a oitava e última postagem do informativo é também de 16 de setembro de 2022. Projeto 200 anos de ciência em ação da MAST MCTI rememora o início e o processo de formação do Brasil. Relembrando que todas as postagens foram oriundas do portal do MCTI. Sétimo informativo da semana, Inova Plus News, BNDES e inovação, com postagens disponibilizadas de 16 a 22 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem do informativo é de 16 de setembro de 2022. BNB Chain e Google Cloud se unem para acelerar startups Web3 e blockchain, portal Convergência Digital. Segunda postagem, 19 de setembro de 2022. BNDES é necessário, afirma Joel Kruger, portal Varejo SA. Terceira postagem, 19 de setembro de 2022. BNDES reativa programa emergencial de acesso a crédito, inclui MEI e microempresa, portal nepediario.com. Quarta postagem é de 21 de setembro de 2022. BNDES lança nova linha de crédito para provedores de internet, portal tele.síntese. E quinta e última postagem, também sobre o mesmo tema, 22 de setembro. BNDES lança linha de crédito para provedores de internet, Digital Money. O oitavo informativo da semana, com postagens sobre o tema CAPES, que foram disponibilizadas entre 13 e 16 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, 13 de setembro de 2022. Abertas inscrições para parcerias estratégicas com os estados. Portal da CAPES.
Segunda postagem, 13 de setembro de 2022. A avaliação da CAPES aponta crescimento dos programas de pós-graduação de excelência da Universidade Federal do Ceará. Portal da Universidade Federal do Ceará. Terceira postagem, 14 de setembro de 2022. Acordo entre CAPES e Ministério Público é homologado pela Justiça Federal. Portal da CAPES. Quarta postagem é de 14 de setembro de 2022. Justiça homologa acordo do MP com a CAPES sobre pós-graduação. Portal da Veja.com. Quinta postagem é de 15 de setembro de 2022. Programa de auxílio à pesquisa na Alemanha abre inscrições. Portal da CAPES. Sexta postagem informativa de 16 de setembro de 2022. Pós-graduação da UFPA tem o melhor desempenho de sua história na avaliação da CAPES. 53 cursos de 35 programas subiram na nota. Universidade Federal do Pará. Sétima postagem é de 16 de setembro de 2022. Mais de 30 programas de pós-graduação da UFRJ sobem de nota em avaliação da CAPES, portal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a oitava postagem é de 17 de setembro de 2022. Publicado o resultado final do PARFOR, portal da CAPES. Nono informativo da semana em Nova Plus News, CAPES, com postagens disponibilizadas entre 19 e 24 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem é de 19 de setembro de 2022. Projeto de Ciências, Matemática e Tecnologia recebe R$30 mil do CNPq. Portal Paiquerê FM. Segunda postagem é de 19 de setembro de 2022. O Ministério investe R$3 milhões em pesquisas sobre varíola dos macacos. Portal da Agência Brasil. Terceira postagem é de 19 de setembro de 2022. CNPq libera R$3 milhões para pesquisa científica sobre vírus causador da varíola dos macacos. Portal Dia a Dia Notícia. Quarta postagem do informativo de 20 de setembro de 2022. Pesquisadores lançam livros sobre microplásticos nos ecossistemas. Portal do CNPq. Quinta postagem da semana do informativo é de 21 de setembro de 2022. Valores que deveriam ser aplicados nos estudos se tornam meio de subsistência para pós-graduandos. Diário do Nordeste. Sexta postagem, 22 de setembro de 2022. Edital de chamada pública FAPESC-CNPq, número 38/2022. Programa de apoio à pesquisa aplicada para a fixação de jovens doutores em Santa Catarina. Portal da FAPESC. E sétima postagem, 24 de setembro de 2022. Alunos de ETEX e FATEX ganham bolsas de pesquisa no CNPq. Portal R7 Educação. Décimo informativo da semana em Nova Plus News, Fundo de Inovação, com postagens disponibilizadas entre 14 e 20 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, 14 de setembro de 2022. Queremos evitar que as empresas fornecedoras de energia lucrem em altura de guerra, disse Ursula von der Leyen no discurso do Estado da União, portal sapo.pt, lá de Portugal. Segunda postagem, 14 de setembro de 2022. Apoio à Ucrânia será inabalável, diz presidente da Comissão Europeia. Portal da Agência Brasil. Terceira postagem, 14 de setembro de 2022. Von der Leyen anuncia novo Banco Europeu de Hidrogênio de 3 mil milhões. Portal Dinheiro Vivo de Portugal. Quarta postagem, 14 de setembro de 2022. Novo Banco Europeu de Hidrogênio acelera investimentos no mercado europeu. Portal away.iol.pt, lá de Portugal. Quinta postagem, 14 de setembro de 2022. União Europeia anuncia nova estratégia energética. Portal www.fri.fr, lá da França. Sexta postagem,
15 de setembro de 2022, prefeita Cíntia da Posse Fabiano do Vale, na presidência do Conselho de Inovação e Desenvolvimento, portal Conexão Tocantins. 7ª postagem é de 19 de setembro de 2022. Flourish FI está fechando novo aporte para crescer na América Latina, portal FI Insiders. E 8ª postagem é de 20 de setembro de 2022. Estados Unidos e Brasil anunciam vencedores da edição 2022 do programa 100K Strong, Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. 11º informativo da semana, Inova Plus News, Empreendedorismo e Inovação, com postagens disponibilizadas entre 14 e 21 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem é de 14 de setembro de 2022. As melhores dicas para definir os objetivos do seu negócio. Exame.com. Segunda postagem, 15 de setembro de 2022. Prefeitura de Manaus divulga os próximos passos do programa Auxílio Empreendedor. Portal da Prefeitura de Manaus. Terceira postagem é de 20 de setembro de 2022. Alunos da rede municipal participam da terceira edição da Olimpíada de Empreendedorismo e Inovação. Folha Uberaba. Quarta postagem, 20 de setembro de 2022. Alunas do IFAC participam da final do Power for Girls com o Doce Amazônia, portal da IFAC, Instituto Federal do Acre. Quinta postagem, 21 de setembro de 2022. Alunos da rede municipal participam da terceira edição da Olimpíada de Empreendedorismo e Inovação, JM Online. 12º e último informativo da semana, com notícias sobre a FINEP, com postagens disponibilizadas no período de 16 a 30 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem do informativo é 16 de setembro de 2022. Seleção Pública FINEP/MCTI destina 50 milhões de reais para tecnologias habilitadoras. Portal da FINEP, financiadora de estudos e projetos. Segunda postagem, 16 de setembro de 2022. Chamada pública para apoio de projetos. Portal Biologia na Rede. Terceira postagem é de 27 de setembro de 2022. FINEP altera condições de financiamento a projetos e taxas ficam menores. Portal da FINEP, financiadora de estudos e projetos. Quarta postagem é de 28 de setembro de 2022. MCTI e FINEP lançam chamada de apoio a projetos de inovação de empresas e startups. Instituto Federal do Piauí. Quinta postagem, 28 de setembro de 2022. FINEP/MCTI apresenta a redução de taxas para crédito à inovação. Portal do MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Quinta postagem, 28 de setembro de 2022. FINEP e MCTI, novas taxas de crédito, percentuais e prazos. Portal Notícias Concursos. Sétima postagem do informativo é de 29 de setembro de 2022. Moura e Instituto Federal de Pernambuco terão centro de pesquisa de energias renováveis. Portal SMABC. Oitava postagem do informativo, 30 de setembro de 2022. Em visita ao CS, o ministro da Ciência e Tecnologia anuncia a realização da Segunda-feira Brasileira de Grafeno. Portal Tua Rádio. E a nona e última postagem do informativo, de 30 de setembro de 2022. PG recebe propostas de pesquisadores até 5 de outubro. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.